O seu celular é muito mais poderoso do que os computadores que levaram o homem à lua. O poder de processamento do seu celular que você usa para ver os videozinhos no TikTok é mais potente, mais avançado e tecnológico do que o Apollo Guidance Computing, que foi a linha de computadores usada na missão Apollo 11. Com seus 4 MB de memória RAM, que armazena dados temporários, e só 75 KB de memória ROM, que é a memória permanente de um computador, e essas especificações técnicas são mais inferiores que qualquer relógio digital que qualquer um pode ter hoje em dia. Sem falar nos celulares que você tem nas suas mãos. Com o tamanho e poder de tecnologia que temos hoje, é curioso pensar que se eles tivessem tal tecnologia no final da década de 90, o que eles poderiam ter feito durante a corrida espacial? Apesar da nossa imaginação fluir várias possibilidades, não tira o fato discrepante que temos praticamente tudo em nossas mãos. Mas por que negligenciamos tal poder, haver ridicularidades na internet ou comprar brigas sem sentido com pessoas que você nunca viu nas redes sociais? A época em que você compra um supercomputador de bolso por mais de 5 mil e tira foto da lua. Mas, então por que somos assim? Por que não utilizamos o máximo potencial da tecnologia? Por que não usamos esses aparelhos incríveis com potenciais absurdos para fins mais produtivos? Existe tal aplicabilidade para tamanho poder que supera a tecnologia que levou o homem à lua? Mas cabe a você uma decisão muito importante, que vai me ajudar muito. Dar um like nesse vídeo, assim você vai dar valor ao meu trabalho e eu fico muito grato por isso. Se você ainda não é inscrito nesse canal, saiba que eu costumo frequentemente postar conteúdo de qualidade, assim como esse que você está vendo aqui. Então se inscreve se já não é inscrito. Ative as notificações para que sempre que sair vídeo novo, você seja notificado, porque o YouTube costuma ter essas palhaçadas de não recomendar o vídeo para você. Desde quando me interessei por tecnologia, eu fiquei bastante intrigado com isso. Quando você volta no tempo e vê que os computadores no início eram muito mais cinematográficos, podemos dizer assim, de ficção científica, eles contornavam toda uma sala e eram usados por pessoas de avental, que só faziam cálculos neles, faziam zumbidos e eram bem barulhentos. Porém, no início da década de 1970, a Intel lançou o primeiro microprocessador comercialmente viável, o Intel 4004. Esse foi o passo crucial, pois colocou a capacidade de um processamento de um computador em um único chip, que mais tarde desenvolveu processadores que tivessem mais capacidade de portabilidade, que progrediu no lançamento do IBM PC em 1981, que seria o primeiro PC realmente. Ou seja, PC vem de Personal Computer ou computador pessoal. A ideia, a partir de então, foi tornar os computadores cada vez mais portáteis, mais fáceis para o consumidor comum usar. Porém, eles passavam por uns grandes problemas, porque não existia interface gráfica na época. Porque na época o que aparecia na tela dos computadores eram alguns códigos escritos em verde, e a tela era toda preta. Então só quem usava PC mesmo eram os programadores, quem manjava muito de tecnologia. Porém, somente a partir de 1984 que a Apple lançou o primeiro Mac. E qual a importância disso? A importância é que o primeiro Macintosh, apresentado em um evento grandioso pelo Steve Jobs, trouxe a primeira interface gráfica. Naquele momento revolucionário, os PCs abriram portas para os consumidores de casas usarem os computadores de verdade. Eles eram mais simples e mais acessíveis. Com toda a evolução dos computadores a partir de então, a ideia das empresas foi sempre torná-lo cada vez mais usual, mais prático e acessível para os consumidores, ao ponto que qualquer um que pegasse no computador saberia utilizá-lo. E com o avanço dos telefones se transformando em smartphones, o conceito não foi diferente. O foco principal não estava em trazer uma máquina que fosse capaz de levar um homem para a Lua, por exemplo, mas numa máquina que fosse o cérebro dele, que através do software, o sistema e do hardware, a máquina, o indivíduo pudesse ter capacidades imaginárias, possibilidades infinitas de criação e de desenvolvimento.
Isso a gente pode ver, por exemplo, na criação de programas básicos do computador, como por exemplo o Word ou até o Excel, que foram revolucionários, pois trouxeram soluções que tornaram a vida dos profissionais que usualmente trabalham com documentação e afins cada vez mais prática. A ideia da existência dos computadores foi sempre um conceito que, para mim, foi um pouco confuso. Às vezes eu ficava olhando para o meu celular e pensava, um poder de processamento tão avançado que eu não faço ideia para que eu vou usar tudo isso. É negligenciar um poder de processamento e tecnologia tão grande para ser usado apenas para conversar no WhatsApp. Mas eu pensava, ele tem que ter um propósito além disso. Não pode ser só isso, é quase que entregar pérolas aos porcos. Mas aí com o tempo fui pesquisando ainda mais sobre as ideias dos desenvolvedores de aplicativos e soluções para computadores. E aí quando eu li a biografia do Steve Jobs, e nela havia um momento que na época que ele estava para lançar o primeiro Mac, que eu fiquei maravilhado com o conceito de existência dos PCs na vida das pessoas. Ele declarou isso numa entrevista, dizendo que leu uma matéria lançada em 1970, que era uma pesquisa que media a eficiência de locomoção de várias espécies diferentes, aves, peixes e cachorros. E o campeão da lista que mostrou mais velocidade com menos uso de energia foi o Condor, que demorou menos tempo para chegar no ponto A ao ponto B. O ser humano estava na terceira posição. Foi aí que tiveram a ideia de realizar o teste de um ser humano usando a bicicleta. E então o ser humano superou o Condor em todos os outros animais da lista. Ou seja, isso refletia para Steve Jobs um pensamento que o ser humano tem a capacidade de criar as ferramentas que o tornam mais eficientes na cadeia alimentar, o que torna um indivíduo dominante sobre todas as espécies. Então, com essa ideia em mente, Steve fazia analogia: os computadores seriam a bicicleta para a nossa mente e para os seres humanos. Então, a partir desse ponto, eu percebi que a tecnologia existe para nos tornar mais eficientes. Qualquer trabalho, projeto, plano que você tenha, ao implementar qualquer resquício de tecnologia que existe hoje em dia, você consegue muito mais velocidade, mais praticidade e muito mais eficiência. Então, o verdadeiro propósito que eu tanto buscava para um smartphone é ele se tornar a extensão do nosso próprio cérebro, em todos os sentidos, seja para a produção ou seja para o entretenimento. Ele faz parte das nossas vidas. Você pode escolher ter ou não essa tecnologia, sem ser ingênuo ao dizer que esse poder tem sim suas consequências e seu lado negativo. Os vícios, a pornografia está na vida das pessoas para provar isso. Mas se você escolhe ter essa tecnologia ao teu lado, como aliada, o ideal é tentar ver uma aplicabilidade nela, além do que apenas entretenimento barato. Uma aplicabilidade que pode te agregar valor, que pode te tornar uma pessoa muito mais organizada, mais bem planejada e muito mais eficiente naquilo que você pretende trabalhar. Então, sabendo disso, existem os dois lados da moeda. Você pode tornar o smartphone, a tecnologia hoje em dia, como apenas um aparelho cômodo para você, como entretenimento, ou usá-lo como uma bicicleta da sua mente, que pode te levar a lugares inimagináveis. Então, o vídeo fica por aqui. Nos vemos outro dia e que Deus abençoe você e sua família.